Na terça-feira passada, nós falamos sobre antropologia bíblica e diferenciamos antropologia bíblica da antropologia cultural. Porque nós falamos sobre a criação do homem, nós respondemos àquela pergunta filosófica que se tem, né? Para que eu fui criado? Né? Por que eu estou aqui e para onde eu vou? E nós percebemos, e pela palavra de Deus, no capítulo 2, que nós fomos criados por Deus, que todos os animais foram feitos segundo a sua espécie. Quando chega no homem, o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Aí eu entrei um pouquinho naquela questão, por que eu não concordo que a ciência nos chama de animais racionais? Porque, na verdade, nós não somos animais, na visão da antropologia bíblica. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E depois eu finalizei falando para onde vamos, né? Então, fomos criados por Deus, vivemos para a glória de Deus e vamos viver na glória de Deus, na glória vindoura de Deus. Isso, irmãos, porque o tema que nos foi passado para trabalhar vai falar sobre 3 aspectos que a Bíblia precisa ser olhada. Se você lê a Bíblia, os textos bíblicos, com esses 3 pilares na cabeça, você vai compreender melhor as Escrituras. Que é o primeiro pilar é da criação. Deus criou tudo e era bom. Deus criou os animais segundo a sua espécie e o homem segundo a sua imagem e semelhança. E viu Deus que isso era muito bom. E encerra o capítulo 2 falando que o homem e a mulher estavam nu e não se envergonhavam. Pronto. Aí no capítulo 3, que é o eixo mestre de Gênesis, vai falar da queda. Então o primeiro pilar é a criação. Deus criou todas as coisas perfeitas. O segundo pilar é a queda. Aquilo que Deus criou era perfeita, foi deturpado pelo pecado, a desobediência do homem. E depois, terça-feira que vem, o pastor, eu não sei quem vai estar falando sobre a redenção. Mas hoje nós vamos falar sobre o problema do mal. O problema do mal, o problema do sofrimento e o problema da morte. Eu sei que muitos psicólogos trabalham muito essa questão por pessoas tremendamente ansiosas, por causa de não entender o mal, de não entender sobre o sofrimento e por ter medo da morte. Então, as pessoas estão cada vez mais entregues à ansiedade e à agonia de viver. E interessante que, quando eu fiz o meu primeiro módulo do mestrado, a gente fez um módulo chamado teorreferência. Teorreferência é que a cultura, a arte, ela revela Deus. O homem, por ter um senso divino, senso divinitatis, a semente de Deus no coração, ela sempre vai estar revelando o seu anelo por Deus, seja nas músicas, sejam nas artes visuais, seja no teatro. A não ser essas músicas deturpadas que a gente vê aí, que só tem palavrão e coisas obscenas. Então, eu estava assistindo com os adolescentes, na época que lançou aquele filme Batman vs Superman, e aí quando Lex Luthor, que é o inimigo do Superman, e estava em cima do prédio, e ele estava dialogando ali com o Superman e com o Batman, e ele falava para o Superman, antes de fazer o que ele queria fazer, e ele falava para o Superman assim: eu te vejo como Deus. E eu nunca gostei de Deus. Porque Deus para mim não é Deus. Porque se Deus é bom, Ele não é poderoso. Porque Ele não intervém no sofrimento humano e na maldade do mundo. E se Deus é todo poderoso, Ele não pode ser bom. Porque Ele não intervém no sofrimento e na maldade do mundo. E aí criou-se a revolta no coração do Lex Luthor. E essa fala dele, que eu tentei lembrar aqui, que faz muito tempo que eu assisti esse filme, a gente trabalhou muito com os adolescentes sobre essa questão, porque é a revolta de muita gente.
É a revolta de muita gente, de muitos ateus, de muitos céticos, de muitos agnósticos. Revolta-se contra Deus ou tentam negar a Deus por causa do mal e o sofrimento no mundo e por causa da morte. E aí, irmãos, eu quero começar com vocês falando sobre essa questão, lendo em Gênesis 3, de 1 a 14, Gênesis 3, de 1 a 14. Um telão ali, que aí eu vou ler na versão que vocês têm. Gênesis 3, de 1 a 14. Acho que essa Bíblia minha aqui tem a versão que vocês têm. Vamos deixar para fazer oração depois do estudo, depois da palavra, a gente faz oração pelos irmãos. Então tá assim, Gênesis 3, de 1 a 14. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é como que vocês não morrerão. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram e cozeram, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerás do pó todos os dias da sua vida. Amém. Só até o 14, irmãos. Porque o 15 em diante vai ser tratado na outra terça-feira por outro irmão que vai estar aqui com os irmãos. Ó Pai, obrigado. A tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações, ó Deus. Ministra sobre nós, ó Pai. Ministra sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
é que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Então a gente pode hoje fazer a pergunta, né? Por que a vida dói? Por que viver dói? Para muita gente, por que existe tanto sofrimento? Por que pessoas boas passam por coisas ruins o tempo todo? Por que existe maldade no mundo? Por que que a morte ainda é um tabu e nos faz sofrer? Por que que a morte existe? Se o Deus é bom, por que que o mundo é tão quebrado? Se Deus criou tudo perfeito, por que onde deu tudo errado? E talvez a pergunta mais honesta de todas é o problema lá fora. Que todos acham que está externo a nós. A gente sempre acha que o problema é o outro e nunca é nós. O problema nunca sou eu, o problema é o outro. Então, a maior questão não é que está lá fora, mas o problema é que está em nós, o que está em nosso coração, está no coração de todos, irmãos. Porque Gênesis 3, ele mostra para mim, mostra para você, que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E com o pecado, a morte. Porque a Bíblia fala que, através do casal, Adão e Eva, toda a humanidade foi estabelecida. Através de um só casal, Adão e Eva, toda a humanidade foi feita. A Bíblia é bem clara. Toda a humanidade foi feita através do casal Adão e Eva. Não tem essa ideia evolucionista dos hominídeos que vieram e depois Deus tirou entre os hominídeos um casal para ser, né, o povo de Deus, e os outros passaram a ser filhos dos homens. Não, não existe essa teoria. A Bíblia diz que todos, toda a humanidade, e a palavra toda aqui, ela não tem exceção. Toda a humanidade, ela foi estabelecida a partir de Adão e Eva. Então, todos nós aqui somos parentes uns dos outros, porque a nossa descendência, o nosso tataravô era Adão, e a nossa tataravó era Eva. Então, todos nós somos parentes, somos irmãos, porque saímos de uma mesma descendência. Não tem essa interpretação que quando olha para Gênesis, primeiro Deus criou a humanidade, aí depois criou o homem e assim o fez, e criou. Aí depois, lá vai falar que criou então Adão do pó da terra, fez um bonequinho e Deus soprou no seu nariz o fôlego de vida. Depois Deus colocou Adão para dormir e criou da sua costela a Eva, que significa vida, e fez, né, ela a sua companheira idônea. Então, como há dois relatos, né, uma da criação do homem e um relato específico da criação de Adão e Eva, então, existe duas criações. Não, de forma alguma. E eu lembro muito bem quando a primeira aula de teologia bíblica do Antigo Testamento, quando o professor ele falou, olha, a literatura de Gênesis, ela sempre parte de uma generalização para uma particularização. Tipo, o primeiro versículo da Bíblia, né? Criou Deus os céus e a terra. Pronto. Ali está uma generalização. Criou Deus os céus e a terra. Como Deus criou os céus e a terra? Aí vem a particularização. Como Deus criou? Aí haja luz, haja separação, haja da água da porção seca, e Deus vai mostrando a particularização. Então, o estilo literário de Gênesis sempre da generalização para a particularização. Quando falou criou o homem, aí vem explicando como esse homem foi criado, mostrando que toda a humanidade de fato foi criada e estabelecida através de Adão. Tanto é que Romanos, Paulo fala que por um homem entrou o pecado no mundo, né, por meio desse casal, por meio dessa humanidade, e esse pecado passou a toda a humanidade. Todos foram afetados pelo pecado de Adão e Eva, pela desobediência de Adão e Eva. Então, irmãos, nós vemos o Gênesis 1,
Deus criando todas as coisas perfeitas. Nós vemos Gênesis 2, Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. E agora nós chegamos em Gênesis 3, que vai falar da origem do mal, da origem do sofrimento e da origem da morte. Então, Gênesis 3, ela mostra para nós, Gênesis 3 revela para nós de onde veio o mal. Então, você pode guardar isso no seu coração, pode sublinhar, anotar, porque se alguém perguntar para você de onde veio o mal, porque da onde que surgiu o mal, né? Você vai ver em Gênesis 3 hoje, da onde veio o mal. Porque existe o sofrimento, você vai ver porque existe o sofrimento. Porque a morte entrou no mundo e porque isso revela sobre nós. O que isso, o mal, o sofrimento e a morte revela sobre mim e revela para você. E para a gente entender o mal no mundo, irmãos, nós precisamos começar onde ele realmente começa. Lá em Gênesis 3, de 1 a 5, vamos ver se dá para projetar, irmãos, aí, Gênesis 3, de 1 a 5, se puder colocar no telão, senão vou abrir aí. Estou sem meu óculos hoje, esqueci meu óculos. Vou abrir na tela aqui, está em outra versão. Ah, está ali. Então vai lá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. 4. E então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. 5. Porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Pode voltar para o verso 1. Irmãos, aqui fala dessa serpente, desse animal criado por Deus. E a Bíblia fala que era um animal que era mais astuto do que todos os animais criados por Deus. Era o animal mais astuto. E Satanás, ele resolve então usar o animal mais astuto criado por Deus. E é interessante, irmãos, para a gente entender isso, por isso que a Bíblia, no Novo Testamento, eu não me lembro o texto agora, mas fala que nós devemos ser mansos como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A prudência aqui, a questão da astutícia da serpente, é na questão de ser prudente. É na questão de inteligência, de prudência, de ter astutícia. E não era questão de ter uma maldade, ter malícia, porque muitas vezes a pessoa liga a astutícia, a prudência da serpente com a malícia. Então eu tenho que ser uma pessoa que tenha malícia. Aquela pessoa é muito imatura. Aquela pessoa é muito nova, ela é muito imatura, ela não tem malícia. Ela é muito pura, muito ingênua, ela não tem malícia. E nós precisamos ter malícia. Não é essa malícia. Quando a Bíblia fala que a serpente era um animal selvagem astuto, porque era um animal arisco, era um animal prudente. E a gente percebe isso até na nossa contemporaneidade da serpente. Ela percebe, né, o perigo e ela esconde, ela entra em toca, ela está sempre dando, né, a sua maneira de se resguardar, de estar guardando a sua vida de forma agressiva ou não, mas ela sempre está se resguardando. E aí, quando nós vemos dos versos 1 a 5, o mal começa quando a verdade sobre Deus é distorcida. E nós vemos claramente esse animal, essa serpente, usando dessa astúcia, mas de forma maliciosa. Levando o quê? Dúvida ao coração de Eva, levando dúvida ao coração de Adão.
Olha que ela fala, é verdade, olha que interessante, é verdade que Deus disse, é verdade que Deus disse. A primeira questão que ela levanta é o quê? Será que aquilo que Deus disse é verdadeiro? Colocando a santidade de Deus, colocando a veracidade da palavra de Deus, a santidade de Deus em xeque. Tentando colocar no coração do homem a incredulidade. Será que Deus está falando a verdade? Será que é verdade o que Ele falou para vocês? É verdade o que Deus disse? Interessante que a gente que trabalha com venda há muito tempo, eu trabalhei com vendas na Brasil Telecom, na Coca-Cola, trabalhei com vendas na área mais difícil que tem na vida, que é vender colchão magnético. E aí a gente faz vários cursos de neurolinguística e tal. A gente sempre aprende em vendas que há uma técnica de fazer pergunta inteligente para que a pessoa possa responder e ser levada à resposta que você quer dar, que você quer que ela dê para você. Porque através de perguntas bem colocadas e perguntas bem inteligentes, o cliente ele vai responder aquilo que você quer. E aí eu percebo claramente que o diabo estava fazendo isso. É verdade o que Deus disse? Quer dizer, botou agora dúvida no coração de Adão e de Eva. Será que é verdade que Deus disse? Será que é verdade que Deus disse que não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Interessante que ele generalizou tudo, né? Então não é para comer nenhuma árvore do jardim. Aí o que Eva respondeu? Verso 2. Aí Eva respondeu o quê? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. No 3, mas da árvore que está no meio do jardim, não podemos comer. Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que se comermos, nós morreríamos. Aí a serpente vem e fala, será que vocês vão morrer? Será que vocês vão morrer, de fato? Aí ele, vai lá para o 3. Para que não venham morrer, 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Primeira, joga a dúvida, a incredulidade. E depois ele joga uma palavra de certeza, contrapondo aquilo que Deus diz. Não, o coração dele já está com dúvida. Já ganhei o coração dele, já ganhei o coração dela. Agora é só afirmar, vocês não morrerão. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí entra um grande perigo, irmãos, para nós. E eu falei isso terça-feira passada sobre o relativismo, que é uma grande arma de Satanás para jogar incredulidade e dúvida ao nosso coração. Ou nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e nós aceitamos isso e levamos isso no coração com toda a convicção, ou nós vamos cair no mesmo mal de Adão e Eva. Porque tem gente que fala assim, nossa, uma cobra falou. Que isso, uma cobra falou? Como assim uma cobra fala? Aí o problema não é Gênesis, segundo Augusto Nicodemos, o problema não é Gênesis 3, o problema é Gênesis 1. Porque Deus criou todas as coisas que existem do nada, porque no princípio fez Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas que seus olhos podem ver do nada. Do nada, irmão. Tudo foi criado do nada, Deus fez todas as coisas. E esse Deus que fez todas as coisas do nada, Ele fez uma cobra falar. Ele permitiu que uma cobra falasse. Porque nós cremos na soberania de Deus. Ele permitiu que uma cobra falasse. Assim como a mula de Balaão falou, assim como Jonas ficou dias dentro da barriga de um peixe, assim como o mar vermelho se abriu, nós cremos em todos os sinais, prodígios, milagres e maravilhas descritos na Bíblia Sagrada. Nós não somos como alguns da
da linha de interpretação crítica, que vem e aponta para a Bíblia, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui eu creio, isso aqui não creio. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de fé. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Ela é a palavra de Deus. E se a Bíblia fala que uma cobra falou, eu creio, porque é a palavra de Deus. Se a Bíblia fala que o mar vermelho se abriu, eu creio, porque ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia fala que Deus transformou a água em vinho, Jesus, eu creio, porque ela é a palavra de Deus. Eu creio em tudo o que a Bíblia diz, porque ela é a palavra de Deus. Por mais que o diabo tenda a falar no seu coração, jogar no seu coração dúvida, incredulidade, mas será que isso é verdade? Será que realmente isso é de Deus? Será que essa palavra que nós temos hoje em mãos não precisa ser revisada, não precisa ser atualizada? Será que ela não precisa ser vista de uma forma diferente do que é vista hoje? De forma alguma, irmãos. Porque se há um pecado que nós temos que evitar, e é algo que o diabo, Satanás, está tentando nos corações dos crentes o tempo todo, é lançar dúvida e incredulidade, para enfraquecer a nossa comunhão com Deus, para distorcer as coisas de Deus. Porque primeiro ele começa distorcendo, querendo distorcer a palavra. E aí vem a nossa negação, como consequência. Aí depois nós vamos questionar a bondade de Deus. Por que Deus criou algo tão bom que eu não posso usufruir? Não é assim o pecado? Por que certas coisas é tão boas e eu tenho que evitar? Por quê? Porque a palavra de Deus não nos autoriza certas questões na vida. Principalmente questões em relação ao pecado, a vaidade do coração do homem, a idolatria. Aquilo que o seu coração enganoso quer, vai muitas vezes, e eu posso dizer 100% contra a vontade de Deus para a sua vida. E aí, meus irmãos, eu vou muito naquela questão que João Calvino falou, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de pecado, é tendencioso ao pecado o tempo todo. Eu comparo muito a um filho adolescente que no auge da sua rebeldia ele escuta de um amigo que seus pais apenas estão querendo controlá-lo. Não, seu pai proíbe tudo, sua mãe proíbe tudo. Seu pai e sua mãe, será que eles te amam ou eles estão querendo te controlar? E aí nasce uma grande rebeldia no coração do adolescente. Porque ele já, por meio de uma palavra errada, ele perdeu a confiança em seus pais. Porque agora está no coração dele que apenas o pai e a mãe querem controlar a vida dele. Não mais amam, querem controlar. E aí, meus irmãos, a incredulidade, o pecado da incredulidade, o diabo tenta fazer a mesma coisa nos nossos corações. Em vez de enxergar um Deus de amor, um Deus zeloso, que te ama e quer cuidar de você de uma forma amorosa, nós começamos a enxergar um Deus controlador, que apenas quer nos controlar, quer negar as coisas boas da vida. Se Deus fez tanta coisa boa, por que tem certas coisas que eu não posso? Porque é pecado. Esse Deus que é bom, Ele quer também que você usufrua da bondade dEle na obediência e não na desobediência. Aí, irmãos, nós vamos entender então, depois dessa questão, que quando a verdade ela é distorcida, o mal entra no coração. Quando permitimos a verdade ser transformada em mentira, o mal entra no coração. Quando eu começo a duvidar da palavra de Deus como verdade absoluta, eu começo a dar entrada, a vazão ao relativismo. Não, isso aqui não é assim, não é bem assim não. Isso aqui não é bem assim não. Aí o mal se manifesta como quando o homem toma o lugar de Deus. Eu lembro daquele evangelho em 4 passos, o evangelho explosivo, a evangelização explosiva, quando você ganhava um livretinho,
e falava do homem sem a condição de Jesus, sem a condição de Deus. Aí era o desenho de um coração, e no coração, no meio do coração estava o eu. Fora do coração estava a cruz. Aí quando o homem passa a conhecer Jesus pela palavra e obedecer essa palavra, o eu passa para fora do coração e a cruz passa para dentro do coração, mostrando que agora aquele coração é totalmente cativo a Cristo. Aquele coração é cristocêntrico, não é mais um coração egocêntrico, não é mais um coração levado a obedecer à sua própria vontade, ao seu próprio querer. Porque aquele que vive a cristocentria no coração, ele não pode falar assim, eu quero, eu faço, eu posso, eu tenho direito. Porque aquele que vive a cristocentria, ele fala, eu quero o que Deus tem para mim. Apenas o que Deus tem para mim. Eu vou. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, assim eu faço. Se Deus assim permitir, eu conseguirei. E a gente passa a depender totalmente da ação de Deus. Olha o verso 6. Verso 6. Verso 6. Abra sua Bíblia aí. Vou abrir na minha aqui. Que aqui eu enxergo melhor nessa aqui. Verso 6. Está assim. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, deu também ao marido e ele comeu. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, desejável e boa para se comer, comeu e deu ao marido e ele comeu. Então, irmãos, a gente percebe que o pecado ele não acontece por impulso, somente por impulso. O mal ele não vem somente por impulso. O mal e o pecado ele passa por uma avaliação, pelo desejo do coração. Ele começa a olhar o pecado, começa a olhar o mal e começa a namorar com aquilo ali. Você começa a ver aquilo que era ruim, agora você começa a ver com os bons olhos. Aquilo que era feio, agora você começa a achar bonito. Aquilo que você achava que ia te prejudicar, você já começa a ver com os olhos que vai te beneficiar. E aí você usa do seu livre-arbítrio. No caso de Adão e Eva. No caso de Adão e Eva. Para desobedecer a Deus e se colocar no lugar de Deus. É por isso, irmãos, que hoje nós não temos mais livre-arbítrios. Nós não temos mais livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio tinha Adão e Eva. Porque eles tinham o poder de fazer uma escolha perfeita, sem contaminação pelo mal. Hoje nós não temos mais esse privilégio. Ninguém aqui, ninguém nessa vida tem o privilégio de poder fazer uma escolha perfeita, sem ser contaminado pelo mal. Ninguém pode falar, eu decidi, eu escolhi, e a minha escolha, a minha decisão foi totalmente pura, totalmente santa e totalmente perfeita. Por mais que a sua decisão seja boa e agradável aos seus olhos, ao seu coração, ela nunca vai ser uma decisão, uma escolha totalmente pura e perfeita. Porque a partir da queda, nós fomos contaminados pelo mal e toda decisão, toda escolha nossa, ela é conduzida, ela é contaminada pelo mal que habita em nós. E aí, irmãos, por isso que na teologia reformada, fala que nós temos livre agência. Nós temos livre escolha, nós podemos escolher. Nós podemos escolher entre fazer uma coisa, entre fazer outra coisa, entre organizar algo, não organizar, entre fazer aquilo que gostamos e não fazer aquilo que gostamos, entre tomar uma decisão e outra. Nós temos livre agência. Deus nos deu essa livre agência de poder escolher e tomar as nossas decisões.
Mas nós não temos a garantia de que as nossas escolhas e as nossas decisões elas vão ser 100% perfeitas. Elas nunca vão ser 100% perfeitas. E Adão e Eva tinham essa oportunidade e usou do seu livre arbítrio, do seu privilégio, dessa ação maravilhosa que eles tinham para desobedecer a Deus e se rebelar contra Deus, irmãos. Aí, aqui está o núcleo do mal, que é a questão da autonomia. Eu consigo sozinho, eu posso sozinho, eu decido, eu defino o que é certo e o que é errado. Quando o certo e errado passa a ser medido pela nossa própria régua, nós estamos vivendo claramente a sequela e a consequência do mal que nossos pais escolheram no seu livre-arbítrio, em estado de perfeição, lá no Éden. E aí a gente lembra de Paulo em Romanos 5,12. Coloca para nós o texto. Romanos 5,12. Ou se alguém quiser ler em voz alta, abrir aí, Romanos 5,12. Romanos 5,12. Está lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram, irmãos. E por causa disso, irmãos, se a gente trazer na nossa atualidade, numa geração que muita gente fala assim, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu sou o meu próprio dono. Eu sou o dono do meu próprio nariz. Ou eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. E isso revela a raiz de todo o mal. Isso revela um coração onde o eu está no trono, no centro. Porque toda vez que você vive sem Deus, você contribui para que o mal aumente no mundo. Toda vez que você tenta viver sem Deus, sem a sua dependência de Deus, você está contribuindo para que o mal cresça no mundo. Você está deixando de viver como sal e luz. Mas se você entender isso claramente e entender que você precisa ser governado por Cristo, Cristo precisa governar o seu coração, você vai entender o que é ser sal e luz. Porque o sal não era só para temperar a comida. O sal era para frear a podridão, para barrar a podridão de um alimento. Ele era usado para conservar a integridade de um alimento por muitos dias, até ser consumido para dar vida para aqueles que consumiam. E quando nós somos chamados para ser sal, irmãos, é exatamente isso. É ser um agente no mundo que está barrando a progressão da contaminação do mundo com o mal. Irmãos, hoje chegou uma pessoa desesperada em mim. O portão da garagem estava aberto, eu estava com um pé sujo de cimento, de areia, né, e alguém passou, estava vindo do círculo de oração da igreja lá perto, me conhecia desde criança. Fala, pastor do céu, pastor, misericórdia, pastor. E eu falo, o que foi, minha irmã? O que foi? Pastor do céu, você não sabe o que está acontecendo. O que eu falei? Fala para mim, minha irmã. Você acredita que aquele doido lá dos Estados Unidos diz que vai acabar com a raça do Irã todo, vai acabar com aquela raça todinha, vai parar de existir todo aquele povo lá. E ele vai jogar uma bomba atômica no Irã. Pastor do céu, o que a gente vai fazer, pastor? Ele não pode fazer isso, não. Eu simplesmente olhei para a irmã e falei, minha irmã, o que nós temos que fazer é continuar sendo sal e luz.
Eu sei que lá perto do Trump e perto de muita gente tem pessoas de Deus que pode ser sal e pode mudar a intenção do coração dele. Ele não sabe. Deus quer que nós venhamos contaminar como sal e iluminar as trevas que estão à nossa volta. Porque só assim, meus irmãos, a queda é uma realidade, o mal é uma realidade, o sofrimento é uma realidade, mas outra realidade é que eu e você, mesmo debaixo da condenação da queda e do mal e do sofrimento, podemos ser fatores fundamentais para aliviar o mal e o sofrimento na vida daqueles que estão próximos a nós. Às vezes a gente está preocupado com a África, a gente está preocupado com lugares tão distantes, mas a gente pode ser sal e luz, influenciar para o bem e para o Evangelho os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos. Quando eu era pastor da quarta igreja, o contador da igreja chamava Antônio. E ele estava passando por uma dificuldade muito grande no casamento. E eu lembro que ele ia aos domingos de manhã e eu conversava com ele, ele pedia oração pelo casamento dele. E eu sempre pedia para os irmãos, falava assim, irmãos, se aproxima do Antônio. Ele era sócio do Sidney, que é contador dessa igreja. O Antônio começou com o Sidney. E eu falava para os irmãos, ele está vindo aqui, ele gosta de vir aqui, aproxima dele, conversa com ele. Falava para o irmão, para o outro, chama ele para tomar um café na sua casa, chama ele para perto, vamos acolher o irmão. Sei que passou um tempo, a gente recebeu a notícia de que ele tinha suicidado dentro do escritório de contabilidade, no banheiro, com a toalha. A mulher separou dele, ele foi morar no escritório de contabilidade, pegou um quarto lá e fez o quarto, essa suíte. E dentro de um momento de depressão no domingo à noite, ele se enforcou. Quando o Sidney foi abrir o escritório no outro dia de manhã, sentiu a falta dele, abriu o quarto, quando foi no banheiro ele estava enforcado numa toalha. E em cima da cabeceira, do lado da cabeceira da cama, no criadinho mudo, tinha um recado escrito no papel. Não tire foto do meu corpo. Respeite a dor da minha família. Irmãos, se a gente deixar de ser sal e luz, seja com o nosso vizinho, com as pessoas que estão próximas a nós, deixar de ser sal e luz até mesmo com as pessoas que a gente encontra no elevador, né, de cumprimentar, de ser aquele, você está bom, como é que você está? Às vezes a gente tem medo de perguntar para a pessoa se ela está boa, porque a gente muitas vezes tem medo de se comprometer com ela por causa da resposta que ela dá. Às vezes a gente pergunta, você está bom? Aí a pessoa, não, estou bom. Aí se você pega na mão dela e segura firme, e olha no olho dela e fala assim, você está bom mesmo? Se ela não estiver bem, ela vai desmanchar diante de você. E ela vai falar o que está acontecendo. Será que eu e você vamos estar preparados para ser sal e luz na vida dessa pessoa? Quando eu pedia para as pessoas, aproxima do Antônio, esteja mais junto com o Antônio. Às vezes a gente fala, se a gente tivesse sido realmente sal e luz na vida do Antônio, será que teria sido diferente? Teria se envolvido com a igreja? Porque tem muita gente que entra na igreja e sai da igreja sem ser notado. E às vezes nós deixamos de ser sal e luz por causa disso. De ir lá atrás, cumprimentar alguém que está na igreja, você nunca viu, e abraçar, você está bem, bom te ver por aqui. E a gente precisa, irmãos, estabelecer esse contato de ser sal e luz na vida do outro. Porque a gente nunca sabe o que o outro vai fazer amanhã. Se ele vai fazer um mal a si mesmo ou um mal a outros. Se em volta do Trump não tiver pessoas que sejam sal e luz, uma grande atrocidade vai acontecer. Se em volta do seu vizinho de porta, do apartamento, seu vizinho de casa, não tiver alguém que seja sal e luz,
ele pode fazer um mal a si mesmo, um mal a outros. E aí, meus irmãos, aí a gente para e pensa, indo para o versículo de 7 a 10, e para finalizar, o mal produz sofrimento dentro do homem. O mal produz sofrimento no mundo? Produz. O mal produz sofrimento em mim? Produz. O mal que eu faço produz sofrimento no outro? Produz, mas também produz sofrimento em mim. Dos versos 7 a 10, olha como é que está. Gênesis 3, 7 a 10. Gênesis 3, de 7 a 10. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, o homem, e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem fez saber que estava nu? Aí, irmãos, o homem começa a sentir o próprio mal que escolheu. Porque a partir do momento que ele viu que ele estava nu, ele teve vergonha da sua nudez, ele costurou folhas de figos e fez roupa para si mesmo. Ele quis cobrir a sua própria vergonha com as suas próprias mãos, com a obra das suas mãos. E muitas vezes não é assim que acontece conosco, irmãos. Quando nós pecamos e queremos esconder o nosso pecado através das obras das nossas próprias mãos. E aí Deus vem agora e na viração do dia, e o homem se esconde atrás da própria criação de Deus, onde aquilo que foi feito para ser alegria e vida agora serve como instrumento de esconder o homem. E Deus fala: onde estás? Tive medo, me escondi, eu estava nu. E Deus, então, faz vestes de couro, roupas para aquele homem. E Deus fala para ele claramente, mostra para ele claramente que as obras dele mesmo não poderia esconder o seu pecado. Que as obras dele mesmo não poderiam salvá-los da decisão pecaminosa da vida deles. Que era somente através da obra de Deus. E é onde nasce o proto-evangelho, irmãos, que vai ser trabalhado na próxima terça-feira. Onde fala da redenção. Onde Deus fala que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. O proto-evangelho. O evangelho começa a ser falado. Jesus começa a ser falado a partir desse momento, irmãos. Então, o resultado, irmãos, a gente vê que é vergonha, medo e culpa. Quando nós escolhemos o caminho do pecado, nós vamos viver com vergonha. Nós vamos viver com medo e com culpa. A culpa sempre vai estar no nosso coração. A culpa sempre vai te falar que você está indigna diante de Deus. A culpa sempre vai te levar a você desmerecer como ser criado por Deus. E você vai viver numa ansiedade incrível. Porque o sofrimento está lá dentro. Antes da dor física, vem a dor da culpa. Antes de existir a dor física, vem a dor da alma. E muita gente tem carregado isso. Por escolhas mal feitas. Por escolha mal feitas. Porque, como está em Isaías 59, 2, as vossas iniquidades faz separação entre mim e ti. As vossas iniquidades faz separação. Então hoje nós vemos a ansiedade, hoje nós vemos a culpa, a insegurança. E isso não é só psicológico, é espiritual também. Então, se você esconder das pessoas, você não está sendo a mão de Deus. Se você tentar esconder os seus próprios pecados e negar os seus próprios pecados, você não vai ser usado pela mão de Deus. Você não vai ser usado por Deus. Agostinho de Hipona, ele fala que o nosso coração está inquieto até descansar em Deus. A questão não é você se debater, se degladiar. Naquele livro de Agostinho, que fala sobre a vida de Agostinho, ele conta
Ele conta que o quanto ele se achava indigno de ser servo do Senhor. Conta na feita, nesse livro, que um dia ele estava andando pela rua e uma prostituta veio correndo atrás dele e falava: Aureliano, Aureliano. E ele já tinha sido convertido, e pela oração da mãe dele, Mônica. E aí a prostituta vinha correndo, acho que ele notou que essa prostituta vinha atrás dele, e Aureliano, Aureliano. Aí ele olha para aquela prostituta e fala: você conheceu o Aureliano, mas hoje eu sou Agostinho, um homem transformado por Deus. Um homem transformado por Deus. E a partir de hoje, essa transformação pode vir para a sua vida e para todos aqueles que eu estiver perto. Porque Deus um dia me alcançou. Quando eu estava no maior dilema de culpa, no quintal da minha casa, com a Bíblia perto de mim, ele ouviu, ele relata no livro, relata que ele ouviu como uma criança cantando: toma e lê, toma e lê. Ele olhou para a Bíblia, pegou e leu. E aquele texto da Bíblia que ele leu falou tão forte ao coração dele, que ele realmente se entregou totalmente para Cristo. Totalmente para Cristo. E por último, irmãos, o mal quebra relacionamentos e multiplica o sofrimento. A mulher que me deste. Deus perguntou para um homem, e o homem falou o quê? Ah, Senhor, a culpa não é minha. A culpa é da mulher que tu me deste. Olha que ingratidão, irmãos. A primeira questão do pecado que nós vemos claramente torna a pessoa ingrata. No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus viu o homem, que o homem estava só. Deus viu o coração do homem. Deus viu que todos os animais tinham a sua companheira que lhe fosse idônea. E de repente Deus sente a dor do homem e viu que ele estava só e fez-lhe uma companheira que lhe fosse idônea. E agora, na primeira oportunidade que esse homem tem, ele fala: olha, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela fez eu pecar. Ela fez eu pecar. Porque é muito fácil, irmãos, e é do pecado, é da queda, a gente transferir a culpa, a gente nunca assumir a culpa. O problema nosso é que o outro é sempre o culpado dos erros da gente. Ah, minha vida está assim por causa daquilo que aconteceu. Ah, hoje eu estou vivendo assim porque foi aquilo que aconteceu, aquela pessoa. A gente sempre vai transferir para o outro a culpa de coisas que nós estamos vivendo. De decisões erradas que nós tomamos na vida. E a gente nunca vai admitir que o erro foi meu. A gente fala assim: não, o erro foi meu. Desculpa, o erro foi meu. Eu assumo o meu erro. Eu vejo que Deus queria ouvir de Adão era isso. O que muitas vezes a gente quer ouvir dos nossos filhos, quando a gente vai exortá-lo em algum erro, não, pai, eu errei. Não, mãe, eu errei. O erro foi meu. Eu fiz errado, me perdoe. Porque o maior dor para nós que é pai é ouvir dos nossos filhos, eu errei, mas não, a culpa não foi minha, foi fulano. Ele me induziu o erro. Eu errei por causa dele. E foi isso que Adão fez. Eu errei, Senhor, por causa da bênção que o Senhor me deu. Eu errei, Deus, por causa do seu amor. Foi isso que Adão fez. Porque Eva era fruto do amor de Deus com Adão. Deus amava tanto Adão que falou: vou te dar uma companheira para você não se sentir só. Para você ter alguém para repartir a vida, para amar, para ser cuidado e para cuidar. Isso a gente não leva só para o âmbito de marido e mulher, conjugal não, irmãos. A gente leva para o âmbito de relacionamento. As pessoas que estão à nossa volta, elas são colocadas por Deus para a gente amar, cuidar. Porque se assim não for,
qualquer coisa que acontecer, eu vou colocar a culpa nele. E isso é natural do coração pecador humano, isso é natural. É atribuir culpa e nunca reconhecer o erro. E aí é a mulher que tu me deste. E foi para a mulher, Deus virou para a mulher, Senhor, foi a serpente. A culpa caiu sobre quem? Sobre Deus. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente que tu criastes. Irmãos, quando nós não assumimos, admitimos o nosso erro com humildade, nós estamos jogando a culpa em Deus. Porque Ele é criador de todas as coisas. Foi o Senhor que me deu vida. Foi o Senhor que colocou as pessoas em minha volta. Foi o Senhor que me colocou no mundo. Quantos filhos não falou para o pai? Quando o pai foi exortar, falou, eu não tenho culpa. Eu não pedi para nascer. Quantos pais já não ouviram isso de filhos? Eu não pedi para nascer, eu não tenho culpa. Então você vai ter que me suportar. Vai ter que me aguentar. E é isso a nossa atitude de um coração pecaminoso, irmãos. E a Bíblia diz que é de um coração pecaminoso que procedem as guerras, todo mal e todo sofrimento. Então, irmãos, enquanto muita gente está culpando os outros, nós precisamos tratar o nosso pecado. Nós precisamos tratar, reconhecer que somos pecadores e que carecemos dessa graça de Deus. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Não, eu vou me resolver sozinho. Eu vou dar meus pulos. Eu lembro quando eu tomava conta dos jovens aqui, tinha um jovem grandão aqui, a gente chamava ele com Ão, tinha um nome, chamava Ão, né, na final. E ele sempre fazia as besteiras. Não, pastor, eu vou dar meus pulos. Eu vou dar meus pulos. Parece que quando mais eu dava os pulos dele, mais ele complicava. Aí chegou um momento que a gente falava para ele, ô irmão, para de dar seus pulos. Deixa a gente te ajudar. E a gente toma as mesmas atitudes de Adão. Quando Adão resolveu dar seus pulos para resolver seu problema. E Deus não aceitou. Deus não quer que você dê seus pulos para resolver seu problema. Deus quer que você se entregue totalmente na mão dele. E viva a soberania de Deus na sua vida. E a providência de Deus na sua vida. Porque enquanto nós estamos querendo dar nossos pulos para resolver nossos problemas, nós estamos sendo atacados pela culpa e pela ansiedade. E nós vamos adoecer. Adoecer. Eu gosto muito daquele texto que um abismo chama outro abismo ao clamor das suas catacumbas. É lógico que se olharmos o contexto do texto em si, mas eu falo, se você dá vazão ao pecado, você vai viver sempre caindo em outro pecado. Quando você vê, você está lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. Aí, irmãos, para a gente estar terminando, a gente respondeu. Então, as perguntas que foram dadas. Qual é a origem do mal? Qual que é a origem do mal? A origem do mal é a desobediência de Adão e Eva. O mal foi criado ou o mal foi uma escolha? O mal foi uma escolha. O mal não foi criado. Deus criou o mal? Não. Deus não criou o mal. Então, se alguém falar para você que Deus criou o mal, você fala, não, o mal foi uma escolha do homem. Deus fez todas as coisas e viu que era bom. Adão e Eva estavam num estágio e num estado de perfeição, de bondade. Mas eles escolheram conhecer o mal. O mal foi criado ou foi fruto de uma escolha? Fruto de uma escolha. E o sofrimento? Por que tem sofrimento no mundo? Porque o homem escolheu o mal. O sofrimento é a consequência do mal do homem. Deus fez todas as coisas boas, perfeitas, para ser agradável ao homem, mas o homem escolheu o mal. E com isso veio o sofrimento. Porque se aonde há bondade, há alegria e satisfação, aonde há maldade, há sofrimento e dor. Então o homem escolheu, o mal não é uma criação, é uma escolha do homem, e o sofrimento é a consequência do mal. E a morte?
A morte é a consequência do mal e do sofrimento, da escolha pelo pecado. A morte é o salário do pecado, mas a vida é o dom gratuito de Deus. Aí nós entendemos, por um homem entrou o pecado, eu repeti várias vezes aqui hoje, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem entrou, por um Adão, entrou a vida. Cristo segundo Adão. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante isso. Deus fez o homem fora do Éden, depois criou o jardim, colocou o homem no jardim para se deliciar com toda a criação que era boa. De repente, o homem escolhe o mal, o homem é contaminado pelo mal. Deus agora tira a árvore da vida, porque se o homem comesse da árvore da vida, depois de ter caído, o homem ia viver eternamente sem redenção. Deus tirou a árvore da vida no meio do jardim para preservar o homem de uma eternidade de sofrimento, morte e dor. Deus é tão bom, né? Aí Deus tirou a árvore do jardim para que o homem não comesse da árvore da vida, para não passar uma eternidade de morte pela sua escolha. Deus pegou, tirou o homem, voltou novamente para fora do jardim, para o campo, né, e falou agora, o mandato cultural, o mandato continua, vai trabalhar, com o suor do teu rosto vai viver, né, deixa que o resto é comigo. Porque vocês estão inutilizados pelo mal que vocês escolheram, vocês nunca vão conseguir a redenção. E aí Deus manifesta então que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, que era Cristo, Jesus. Trouxe a redenção e trouxe a vida eterna. Em Jesus está tanto a redenção quanto a vida. Jesus está tanto o sacrifício que deu vida, quanto a vida que alimenta para a eternidade. Deus restaurou o jardim em Cristo e restaurou a árvore da vida em Cristo. E aqueles que têm Cristo têm redenção e têm vida eterna. Amém? Glória a Deus. Amém. Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.